Oi, gente! Vocês estão me perguntando por que eu fiz aquela coletânea das capas da revista Recreio, que aliás eu não curti esse símbolo não. É muito simples, é porque eu queria essas capas para me ajudarem a me inspirar, a mostrar séries, filmes e até videogames que eram da minha época, de 2000 a 2010, né? E por que não as 500 primeiras edições? Pode ser que eu coloque mais umas 20 por aí. E só isso. Então, sem mais delongas, podemos já começar o vídeo, né? Porque nem tudo apareceu lá. Porque tem algumas séries lá que podiam ter aparecido na capa da Recreio, mas não apareceram. E isso foi durante a época que eles podiam, mas não apareceram. Então, vamos começar. Chaves. Tinha que ser o Chaves. Não, não colocaram o Chaves na Recreio. Só colocaram bem depois, lá pela década de 2010. Para falar apenas daquele do desenho. Só que o desenho do Chaves só foi bom só na primeira temporada. Claro que muita gente detestou até a primeira temporada porque não tinha a Chiquinha, né? Mas eu acho que a ausência da Chiquinha é o menor dos problemas, porque a partir da segunda temporada só piora as coisas, só piora. Se quiserem, eu posso até fazer um vídeo do porquê o desenho do Chaves ficou ruim a partir da segunda temporada, né? Se vocês comentarem, eu posso até fazer, mas vai demorar. Dragon Ball. Óbvio que ficou de fora, né? Afinal, um anime que fez tanto sucesso quanto Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Por que não apareceu na capa da Recreio durante a época? Tipo, tudo bem que Dragon Ball Z veio pro Brasil em 1999, né? Mas em 2000 tava tendo a saga do Freeze, do Cell e também do Majin Buu. Em 2002 tava tendo o Dragon Ball clássico com o Goku criança. E depois, em 2003, vimos Dragon Ball GT, onde o Goku, que já era adulto, volta a ser criança, mas ganha uma transformação bem descolada de Super Saiyajin 4. E adivinha só quando foi que Dragon Ball apareceu na capa da Recreio? Foi em 2013. Nessa época eu já tava com 18, com... Bom, barba na cara não tinha não, mas demorou tanto tempo para aparecer. Por que não apareceu bem antes? Para falar sobre o que estava acontecendo com a nova temporada de Dragon Ball Z, com o Goku virando Super Saiyajin 3 e o Dragon Ball com o Goku criança e o Goku Super Saiyajin 4 e Dragon Ball GT. Não, né? Demorou só para falar do filme do Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses. E daí depois fazer uma sequência que é Dragon Ball Super, que cagou com os personagens. E o Yu Hakusho. Tá, por que Yu Hakusho teria que estar na capa da Recreio? Ué, e por que não? Quer dizer, não precisa ser o destaque. Ele pode aparecer junto com alguns outros ali, né? Porque na edição 219 que eu mostrei lá numa coletânea, né, aparece a capa onde tá o Yu-Gi-Oh!, a Sailor Moon e o Pikachu, mas podiam ter feito também uma capa com os animes mais da época daí de manchete, tipo os Cavaleiros do Zodíaco com o Yu Yu Hakusho, né? Imagina Seiya e Yusuke na capa da Recreio. Ia ser bem engraçado, né? Mas isso não aconteceu. Mas poderia. Poderia. O Jovem Titãs. Ah, pelo amor de Deus, né? O Jovem Titãs é um desenho de 2003 que demorou só um pouquinho para vir no Brasil em 2004, mas já ia fazer um grande sucesso. E a revista Recreio nunca colocou ele na capa como destaque, só colocou o Hobby apenas para falar do videogame lá, porque o videogame não são as capas, são só as lateral lá, mas não se tornou o assunto principal. Mas imagina só, poxa, podia ter falado sobre o Jovem Titãs na Recreio, né? Mas não falou. Super Choque. Também, né? Mesma coisa. O Super Choque é um desenho que tá fazendo muito sucesso no início da década de 2000, né? Quem que não curtia Super Choque almoçando à tarde? Vou dar o choque no seu sistema. E não, a pessoa não recreio, né? Coitado. Doug. Tá, pera aí. Agora você exagerou um pouco, Machado. Olha, tá bom. Tudo bem, o Doug é um desenho que foi terminado ainda no final da década de 90, né? Mas custava colocar ele em algumas partes na revista, tipo, pelo menos durante a época que estava tendo a coleção do Letrolix, né? Junto com alguns outros desenhos como destaque, né? Eu acho que pode a mesma coisa falar sobre Rocket Power e Hey Arnold, que também estava fazendo muito sucesso, porque eles ainda não tinham sido cancelados, né? Mas vocês entenderam o ponto, né? Uma robô adolescente. Bom, não era meu desenho favorito, mas teve uma capa lá do Mega XLR em que ele fala sobre duas séries sobre robôs. E a robô adolescente não apareceu na capa, mas falam sobre ela. Então, mesmo assim, eu acho que. Enfim, né?
Podia ter colocado ela pra apresentar de outra forma. É. E pra finalizar, os Power Rangers. Tá, mas vai ter que ser exatamente os primeiros, os Mighty Morphin, aquele que foi só no início dos anos 90? Não exatamente Mighty Morphin, podia ter sido temporadas que já estavam bombando na época dos anos 2000, como Power Rangers na Galáxia Perdida, Força do Tempo, Tempestade Ninja, Dino Trovão, SPD, né? Mas não, sabe qual foi a primeira vez os Power Rangers na Ives Recreio? Foi em 2011 para falar de Power Rangers Samurai, depois em 2014 para falar de Power Rangers Mega Force e Super Mega Força. Que ficou uma merda. Sério. Pegaram tantas temporadas ruins só na recreagem. Ah, pelo amor de Deus, né? Eles podiam ter feito muito mais. Bom, gente, isso é tudo que eu posso dizer, tá? E aí, essas aí são as 10 séries e desenhos que podiam ter aparecido na capa da Recreio durante o auge, que foi na década de 2000. E não na década de 2010, que foi só ladeira abaixo. Desligo.